Características de um projeto. 1. Feito por pessoas. Ok? 2. Tem início e fim determinados. 3. Tem atividades coordenadas e delineadas. Perfeito? 4. Já falei do tempo, né? Tempo, pessoas, atividades produzem um serviço ou um produto. Perfeito? Essas são as características principais de um projeto. Não esqueçam disso, que isso cai em prova. Isso cai, inclusive, em regimental, nas outras caíram, tá? Qual as principais diferenças entre um projeto e uma operação? O projeto, você leva um tempo maior para realizar. A operação, você está fazendo ali na hora. Não. Diferença de projeto e operação. Diego. O projeto, você começa do zero? O projeto serve-se para se criar o que futuramente será uma operação. Por exemplo, um posto de gasolina. Eu tenho o projeto de criar um posto de gasolina. A partir do momento que eu coloco gasolina no primeiro carro, não mais é projeto, e sim operação. Perfeito, gente? Ok? Tenho o projeto de criar uma ponte. Crio a ponte. A hora que passou o primeiro carro, não é mais projeto, é operação. Gigante, eu vi que você ficou chateado de errar. Não fique chateado de errar, que errar faz parte do processo. Ok? Todos nós aqui vamos errar direto na nossa vida e faz parte, velho. A gente está aqui para errar e aqui é o lugar correto da gente errar, beleza? Não esquentem a cabeça. E hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão de projetos. Certo? Gestão de projetos nada mais é do que o gerenciamento de um projeto que eu vá fazer, ok? O conceito dele é o seguinte: gestão de projetos, gerenciamento de projetos, ou ainda administração de projetos, é a área da administração aplicada de conhecimentos, habilidades técnicas na elaboração de atividades relacionadas, com certo prazo, com certa custo e qualidade, através da mobilização de recursos técnicos e humanos. Tá? A grosso modo, o gerenciamento do projeto nada mais é do que a aplicação de conhecimentos, habilidades e ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de alcançar os objetivos. Ok? Nada mais é do que você colocar as pessoas certas nos lugares corretos, as ferramentas corretas e as técnicas para você alcançar o que você precisa num produto, num projeto. Você não vai dar uma terraplanagem de um terreno que você vai fazer uma fábrica para um engenheiro mecânico, quer dizer, nada a ver. Você vai dar para um cara que entende de terraplanagem. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Sim, tudo bem. Beleza. É atingido através do uso de processos e ferramentas. Ok? Deixem bem claro que é uma das partes mais importantes do projeto também, é que ele é dividido em processos e fases. Num projeto, normalmente, nós não vamos ultrapassar e vamos extrapolar ou entrar dentro de uma fase antes de que a outra fase esteja completada. Perfeito? São 5 grupos de processos. Anotem, por caso vocês precisem, que isso cai em prova. 1. Iniciação. 2. Planejamento. Eu vou primeiro citar cada um deles e depois eu vou explicar um a um. Não esquentem a cabeça, tá? 3. Execução. 4. Monitoramento e controle.
E quinto, encerramento. Beleza? Primeiro eu vou fazer a minha iniciação. O que é minha iniciação? Cara, eu vou parar e vou pensar o que eu quero, o que realmente eu quero. Eu quero... Como é que é o produto que eu quero fazer? É a idealização do que eu quero. Olha, eu preciso construir uma ponte nova na Ponte dos Barreiros. Aquela ponte não presta mais, eu tenho que destruir e construir uma ponte nova. Como vai ser essa ponte? Essa ponte vai ser uma ponte com pista dupla e vai ser reforçada e eu vou fazer ela mais alta para poder passar barco embaixo e ela vai ter viga de concreto, então ela vai ser uma ponte pêncil. Isso é, eu vou idealizar o que eu quero. Eu quero mudar o layout aqui dessa fábrica porque eu pretendo colocar mais uma linha de produtos. Então eu pego... Seria mapear o processo, professor? Mapear. O processo seria mais na execução, mas na realidade, na iniciação, eu vou ter ideia do que eu realmente quero fazer. Tá? É aquela ideia principal. Eu quero fazer tal coisa. Depois que eu penso no que eu quero fazer, eu vou planejar como fazer, concordam? Mas isso aqui, a inicialização, seria a sementinha do projeto. Isso é. É tipo um esboço, professor? O esboço já é um planejamento. O esboço já pode entrar no planejamento, que no projeto chama escopo. Mas é pensar o que eu quero. Né? Será que o Steve Jobs, quando ele foi criar o iPad, ele estava lá sentado, fumando aquela maconha louca que ele fumava para inventar o que ele inventa, e falou, porra, vou criar um produto que caiba na minha mão e que acesse a internet, sem precisar de fio, de cabos, de nada, que eu possa usar uma rede de internet sem fio. Né? Aí depois ele foi pensar no que planejar. Na inicialização diz assim lá no slide, reconhecer que um projeto ou fase deve começar e se comprometer com a sua execução. Simples, inicialização. Tá? Planejamento. Planejar e manter um esquema de trabalho viável para atingir aqueles objetivos de negócio que determinem a existência de um projeto. O que eu preciso planejar exatamente para eu fazer um projeto? Alguém me dá uma dica? Recurso, né, professor? Primeiro passo. Para você iniciar um projeto, tem que ter recurso. Perfeito. Eu acho que tudo começa mais ou menos aí pela grana que eu vou precisar para poder fazer. O que mais? Estrutura, espaço. Que vai levar. Aliás, local. Complementando, quando a gente fala de recursos, não são só recursos financeiros, né, galerinha? São todos os recursos que eu vou precisar. Recurso financeiro, recurso humano, recurso de máquinas e equipamentos, o próprio recurso de tempo. Eu preciso planejar e verificar se esse meu projeto ele vai me dar retorno no tempo que eu espero, porque a gente vai gastar uma baita de uma grana para construir alguma coisa. E a gente não pode pensar que isso não vai nos dar retorno. Aliás, a gente tem que ter uma previsão de que em quanto tempo aquilo nos dará retorno, concorda? Se eu fizer, a gente vai fazer isso no projeto. Lá na frente, se eu notar que a grana que eu vou investir ela não me dará retorno, eu nem starto, eu nem coloco em funcionamento, porque aquilo não vai me render. Imagina os caras que planejaram e fizeram. Eu tenho muito como exemplo um cara aqui perto de casa, que ele montou um barzinho aqui na avenida perto de casa, e ele estava colocando a placa de inauguração, pintou a pandemia. E o cara até hoje não abriu o bar. Aí eu fico pensando, porra, isso deve ter quebrado o cara, porque imagina você, cara, ter todas as contas de abertura do teu empreendimento e ficar 5 meses parado. Porra, eu tenho uma puta dó desse cara, porque não deve ter sido fácil, né? Além disso, no planejamento eu vou ter que ver quais licenças eu vou tirar, se eu preciso fazer um estudo de EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, vou ter que fazer um relatório de impacto ambiental, eu vou ter que tirar licenças de prefeitura,
alvará, vou ter que pegar e ver tudo, cara, tudo que eu vou precisar para eu poder fazer o meu projeto. Você ia falar alguma coisa, Gilmar? Não, eu ia falar boa noite. Quer falar boa noite, que entrou agora? Boa noite. Beleza. Tá? E aí, no planejamento, diz o seguinte: planejar e manter um esquema de trabalho viável para atingir aqueles objetivos de negócio que vão determinar a existência do projeto. Beleza? 3, execução. Execução é nada mais do que você colocar meio que o projeto para funcionar, coordenar as pessoas e outros recursos para realizar o que foi planejado. Por exemplo, a gente tem um exemplo, a Arena Corinthians, quando foi criada, ela teve grande atraso na construção dela, porque ali caía muito raio. E toda hora eles tinham que parar o trampo por causa dos raios que caíam ali e atrapalhavam o andamento do projeto. Porra, já pensou que coisa complicada, gente? Faz parte, né? Controle. O que é controle, Salim? Controle é quando você mantém assim os objetivos do seu projeto, mantém as atividades, administra as atividades. Não, isso é execução. O que é controle, Jennifer? Controle seria monitorar? Sim. Mas de que forma? Controlar é você saber se aquilo que você inicialmente colocou no projeto está funcionando. Então, você controla isso. Me dá um fator que pode afetar o andamento de um projeto, Jennifer. Poderia dizer custo? Hã? Custo. Não orcei direito aquilo e acabei gastando muito mais do que eu tinha orçado. Que é um grande problema, eu acho, nos projetos, é isso, custo. Principalmente se for no Brasil e principalmente se você tiver orçado alguma coisa em dólar, que nós temos dólar flutuante, hoje está... Exatamente, por causa da variação. É isso mesmo. Outro gigante. Professor, mas e se no caso você fez todo o seu orçamento em real aqui no Brasil, e como que o preço vai sair fora do que você planejou? Por exemplo, eu preciso comprar uma máquina e a máquina só existe na Alemanha. E aí eu sei que a máquina na Alemanha custa $1 milhão. Beleza? Só que na época aí... Não, mas eu falo, você fez todo o orçamento, tipo, tudo que você precisa para montar o seu negócio está no Brasil, tem aqui. Aí como que você perde o controle e gastar mais do que você planejou? Imagina o seguinte, você está fazendo um projeto de uma ponte. Ou melhor, você está fazendo um projeto... pode ser de uma ponte. E aí você está projetando, tal, beleza, você contrata uma empreiteira, ou então você contrata os funcionários você mesmo para construir a ponte, e vem a pandemia e você fica 5 meses sem poder colocar os funcionários lá na área de produção. Você está pagando salário? Sim, mas tirando esse fato da pandemia que, porra, foi imprevisto, isso aí aconteceu, beleza. Mas antes disso, isso já ocorria. Mas tudo bem, se você coloca uma coisa organizada em reais e não sofre nenhum problema, você vai cumprir a parte financeira. O que a gente está colocando são desvios que podem acontecer e atrasar um projeto. Por exemplo, você pode ter um fornecedor que você comprava os insumos dele e ele quebrou. E aí você não consegue mais o mesmo fornecedor te fazendo no mesmo preço. Quer dizer, a tua parte de custos do teu projeto vai ser alterada. Né? O grande problema é que a gente trabalha com o meio ambiente que está vivo e ele é flexível, cara. Na realidade, a gente não pode garantir que um fornecedor nosso não vai quebrar, a gente não pode pensar que um funcionário nosso não vai estragar um insumo nosso, nós não podemos pensar
nós não vamos ter nenhuma contingência em relação à própria doença e tudo mais. Quer dizer, alguém imaginar que ia ter uma tsunami no Japão e ia pegar lá Fukushima e ia dizimar? Infelizmente, a gente vive num ambiente onde problemas podem acontecer. Você está construindo um armazém, cai um raio em cima do teu armazém e pega fogo no teu armazém. Você tem como pegar e evitar isso? Não tem. Professor, um bom exemplo também é quando, de controle, por exemplo, quando você gasta mais do que o necessário, por exemplo, para produzir um produto, você estipulou uma meta. Minha meta era produzir tanto e vender tanto, e lucrar tanto. Só que aí você vendeu mais, gastou mais do que o necessário e não conseguiu vender muito. Isso é um bom exemplo de controle? Isso seria um ótimo exemplo de controle na execução, tá? Porque nós estamos falando de projeto. Perdão, na execução não, lá na operação. Porque, na realidade, o que a gente vai criar é a fábrica que vai produzir esses produtos que você vai vender. É o que a gente não pode confundir, que eu falei na última aula. Nós não podemos confundir o produto final da nossa empresa com a construção da nossa fábrica. Perfeito? Eu estou construindo uma fábrica de tintas, certo? Eu quero ter uma fábrica de tintas, mas o meu projeto inicial é construir a fábrica que vai produzir tintas lá na frente. Você entende isso? O produzir tintas é operação, ele não é projeto. Legal? Eu tenho uma fábrica de sapato que produz sapato masculino. Eu quero colocar uma nova linha de sapatos que vão ser sapatos femininos. Então, eu vou ter que comprar maquinário especializado. Pode até ser no mesmo prédio, se eu tiver lugar, mas vou ter que comprar maquinário especializado para sapato alto, vou ter que contratar funcionário para sapato alto, vou ter que dar treinamento para sapato alto, vou ter que comprar insumos para sapato alto, que possivelmente são diferentes de sapato baixo. Você entende? Montei tudo isso, botei a galera para funcionar, vira operação. Tudo bem? Aí você tem dois tipos de controle. O controle de tudo que você vai fazer em relação a tempo, etapas, grana e tudo mais. Aqui, para criar essa linha de produtos, e um outro tipo de controle que você vai ver lá na frente se o que você planejava era verdade. Você está montando uma empresa, uma linha de sapatos femininos, onde você tem uma ideia de produzir e vender 10 mil sapatos mês, beleza? Não produzi 10 mil sapatos mês, mas vendi 1.000. Opa, qual que é o problema da minha produção que eu só vendi 1.000? Porra, tu fez uma linha de sapatos femininos, mas eles são horríveis e a mulherada não gostou. Professor, mas o acompanhamento do processo, eu acho que isso é fundamental, né? Porque o controle são detalhes, não é? Que você não conhecer e monitorar aquela gestão, o departamento que você está, você estudar aquele processo faz uma grande diferença lá na frente. É igual referente ao recurso. Pô, se eu tenho uma produção, eu sei que vai ter uma autodemanda. Então, praticamente, eu já sei o histórico daquele departamento, daquele setor. Se eu monitorar e acompanhar, faz uma diferença lá na frente, né? Igual o senhor falou agora, não é? Da produção, do monitoramento. Então, isso que eu também estava em dúvida. Porque veja o seguinte, vou usar um exemplo da construção de uma ponte novamente. Se eu não estou monitorando de forma correta, e vai que o Salim é o cara que está fazendo, e no meio do caminho ele desvia a ponte 2 graus dos graus que ela deveria ter de construção. Lá na frente, pode ser que o local onde a ponte vai ser acabada vai ser meio metro de diferença, e eu não posso ter esse meio metro de diferença na minha ponte. Dá para entender isso? Então, na realidade, se eu estou monitorando em cima, eu já olho lá a medição, vejo que está meio errado, falo, Salim, isso aí está meio errado. É a mesma coisa de começar uma parede reta e, no final, ela inclinar para a esquerda. Quer dizer, o pedreiro que está fazendo isso começou a fazer merda e ninguém percebeu, e ele ficou na dele e terminou a parede assim, e a parede foi levantada
Quer dizer, já era, né, mano? Você não vai jogar a parede para baixo por causa de uma... Mas são problemas que podem acontecer. Isso faz parte de controle. Ou então você vai fazer a parte hidráulica de alguma coisa, você, na realidade, quis dar uma economizada, recebeu lá algumas conexões que elas são porcaria, e na hora que foi colocar, colocou duas, já trincou, e você deixou quieto e instalou as conexões ruins mesmo. O que vai acontecer a curto prazo, a médio prazo? Vai começar a dar vazamento em tudo. Quer dizer, são coisas que a gente deveria não deixar que acontecesse. Porque a gente sabe que quando não existe dolo, isso é, quando não existe maldade de se fazer alguma coisa errada num processo, pode existir uma imperícia, né, ou uma imprudência. Perfeito? Eu posso ser imprudente, eu posso não ser perito. De qualquer maneira, é ruim, porque você não pode ter uma pessoa agindo dessa forma, né, nas coisas que vão ser feitas. Então, são coisas que a gente fala de processo, de controle, de tal. Eu posso ter um projetinho de uma coisa mínima, como eu posso ter uma hidrelétrica também. Já pensou que o cara faz uma cagada numa hidrelétrica e aquela parada toda explode? E aí, como é que fica? Né? Deu para ter uma base aí, galerinha? Sim, a gente fala de hidrelétrica, mas a gente não tem noção. Eu fui a Foz do Iguaçu e eu andei, eu passei em cima do bagulho da Itaipu. Cara, é um bagulho sinistro, brother. É um bagulho sinistro. Se um cara errar num bagulho aqui do projeto, ele inunda aquela porra lá de Foz do Iguaçu inteira com aquilo lá, velho. Nossa, eu já vi uma lá em Ibiúna, eu acho. Meu, muito grande, é muito grande, inacreditável. E eu passei em cima da comporta, assim, tem um ônibus que passa em cima. E tava ventando, velho. E aquele bagulho, o ônibus fazia assim lá em cima. Eu falei, caraca, eu vou morrer nessa porra aqui agora. Cara, impressionante. Impressionante. Parece que tem quase 200 metros de altura o vão do bagulho, assim. Cara, é muito grande. Você foi lá com a amizade, professor, lá do Paraguai, lá? Fui. Foz? Foi lá? Fui lá, é muito legal, cara. Eu quero voltar a Foz do Iguaçu. Muito... Tem a motoboy lá, né? Hã? Tem a paz de motoboy pra passar na fronteira lá. É. Eu fui lá no Mona Lisa, lá de Paraguai. Você que gosta de umas camisetas de marca, você ia morrer lá, Diego. Já fui lá no Paraguai, pô. Eu fui lá no Shopping Mona Lisa, lá. Já o quê? Shopping Mona Lisa, você já ouviu falar? Ah, já. Eu fui lá no passado, pô. É. Eu vi a ponte de mototáxi, motoboy. Você trampou lá? Não, só fui buscar uns bagulho lá. Ah, não fala uns bagulho lá que nós estamos gravando, hein, cara. Vai saber o que você foi buscar lá. Pô, 14 horas de viagem, mano. Uma caminhada, mano. É. Eu parei no meio do caminho, dormi, aí eu fui o resto da viagem. Muito legal. Bom, e finalizando... Fala sério, né, pessoal? Oi? Fala sério, né, brother? 14 horas, você dormiu em 14 horas, mano, de viagem? Bem longe. Mas você é um cara novo, você aguenta. Tá velhinho, professor, tá velhinho. É. Finalização. Formalizar a aceitação no projeto ou fase a fazer o seu encerramento de forma adequada. Tá? É encerrar e ver se está tudo ok, se deu tudo certo, você finaliza o teu projeto. E aqui a gente tem um gráfico que demonstra, aqui do lado esquerdo, não sei se vocês podem ver, os custos e as necessidades de pessoal. Isso é, no comecinho do projeto, a minha quantidade de custos... Deixa eu passar para cá. A minha quantidade de custos ela é bem pequena, né? Porque eu estou na idealização ainda. E aí eu pego para a organização, meu custo começa a crescer, e aí, na hora que eu estou na execução do meu projeto, é onde o pico do custo mesmo e de pessoal que eu tenho necessidade, aí eu tenho uma queda que é onde vai encerrando aqui o meu projeto, tá? Então, dá para ter bem base de quando é que a gente vai gastar mais grana. Então, na realidade, quando a gente vai captar grana para um projeto, normalmente no início, aqui a gente não precisa pensar muito em dinheiro, mas aqui a hora que a gente começar,
a organização e preparo, é a hora que a gente vai precisar de grandes valores financeiros para a gente poder executar esse projeto. Seria um indicador, professor, de controle? Um indicador? Indicador de controle? É? Aqui não tem, né? Mas aqui, na realidade, vai entrar aqui, ó, porque o controle ele vai entrar dentro da execução de cada tarefa. Aqui eu tenho várias tarefas colocadas, entendeu? Aqui é um gráfico meio genericão, mas aqui eu tenho, por exemplo, arrumar o terreno, fazer alicerce, fazer uma fábrica, levantar as paredes, fazer parte hidráulica, fazer parte elétrica, comprar maquinário, treinar pessoal. E aí tem documentação, né? Oi? Verificar a documentação para iniciar. Também. Tá? Aqui a gente vai fazer tudo isso a hora que a gente for aprender a fazer o PERT, que eu vou ensinar vocês a fazer o PERT, e vocês vão fazer PERT do projeto de vocês. Aliás, vocês já pensaram no que vão fazer de projeto? Meu grupo está pensando já. A gente já está vendo o negócio aí. Já formar nos grupos? Você não tinha que... O grupo do projeto eu já tenho formado. A gente está pensando no produto ainda, professor. Vocês não tinham que passar os grupos, ô Pamela? Oi? Você não tinha que me passar os grupos? Que projeto que é? Integrador? Não, eu não estava na outra aula. Se tinha que passar, eu não sei, mas eu te passo, não tem problema não. Bom, Gilmar, você, se não está sabendo, é o seguinte. Essa matéria vai ter de ATD3 a apresentação de um projeto que vocês vão criar um produto e vão implementar tudo que a gente está vendo aqui. Vocês vão fazer um projeto e vão me entregar como atividade ATD3, tá? Então, vê aí se você não tem grupo, entrar num grupo de até 4 ou 5 no máximo, tá, gente? Professor, tem que ser só tipo um produto, não pode ser outra coisa? O que você tem em mente, Lara? Sei lá, uma loja, alguma coisa desse tipo. Criar uma loja é um projeto, é um produto. Tá? Pode criar uma loja. Já criaram o buffet, já criaram o salão de cabeleireiro, já criaram tudo. Tá? Pode fazer sim, não tem problema. Ô, professor, o Gilmar ele já estava em grupo. Eu e o Antônio já tinha encaixado ele no grupo do projeto. Formamos um grupo. Ah, então vocês dão uma conversada com ele, que eu acho que ele não está sabendo. Eu adicionei ele lá, até avisar, comunicando todo mundo. Ô, Gilmar, tá viajando, brother? Tô 2 dias sem ver aula no serviço, então... Não, mas isso mais de semana, velho. Faz semana passada isso. Depois dá uma conversadinha com o Salim para ver o que vocês vão fazer aí, beleza? Tá, vou ver aqui. Valeu. Bom. Depois eu te mando, professor. Tá. Falta 1 minuto, eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Tudo bem? Tá bom. Tá. Deixa eu encerrar esse e a gente começa novamente.